Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia, mas antes ouço a deputada Ada Faraco de Luca. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui a presença nessa casa, na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, o vereador Toninho Dembralite, da minha cidade de Criciúma, e a suplente vereador, a senhora Ângela Mello. Sejam bem-vindos a essa casa que sempre acolheu a vocês e a nossa região com muito carinho. Seja bem-vindo, vereador Toninho, e a nossa Ângela Mello. Obrigado. Seja bem-vindo. Pedido de informação 423, autoria do deputado Neudi Areta, solicitando a representação da região sul do Ministério do Desenvolvimento Regional, informações acerca do programa Minha Casa Minha Vida, no estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 424, autoria do deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da distribuição de medicamentos no Estado. Em discussão, com a palavra, deputado... Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 425, autoria do deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário da Educação informações sobre a forma como as escolas serão orientadas a proceder para implementar a alteração no currículo base da educação infantil e do ensino fundamental, o termo identidade de gênero, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 426, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário da Casa Civil, da Administração e da Fazenda informações sobre a reposição da inflação aos subsídios dos policiais e bombeiros militares do Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 427, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos gastos com a Casa da Agronômica, bem como os gastos da Casa Oficial da Vice-Governadora no bairro Itaguaçu, no município de Florianópolis. Em discussão, com a palavra, o autor do pedido de informação, deputado Gessé Lopes. Presidente, todos sabem que uma das minhas bandeiras de campanha foi a questão da transparência. Muitos podem achar que, de repente, isso aqui é um complô por causa da situação ao qual hoje eu me encontro com o governo que quer me expulsar do partido, mas, na verdade, isso aqui seria uma crítica minha, independente dessa situação. Né? Veio a público a situação dos gastos da vice-governadora e, de exato momento, eu já fui atrás para tentar ver na transparência como que funciona, como é que estavam os gastos da casa, se realmente era aquilo ali. O que me chamou a atenção foi a falta de transparência no site da transparência, tanto com relação à casa da vice-governadora, ao qual ela me disse que todos aqueles gastos estão relacionados ao gabinete e à casa, e não somente à casa. Isso é muito importante, está faltando transparência. Inclusive, quase nada sobre a transparência da Casa da Agronômica. Então, fica aqui o meu pedido para que a gente possa aprovar, para que a gente possa esclarecer todas essas questões e que também fique aqui um pedido de maiores transparência, porque uma dona de casa, uma pessoa, um cidadão comum não consegue acessar, não consegue achar os valores e as transparências dessas duas casas. Então, fica aqui o meu pedido. Gostaria que abrisse o painel para a gente fazer a votação. Atendendo o requerimento do autor do pedido de informação, peço à assessoria para que abra o painel para que Suas Excelências possam exercer seu direito de voto. Quem vota 1, vota pela aprovação. Quem vota 2, rejeita o pedido de informações. Do governador da Vice. Com a palavra, o deputado Maurício Scudilarc. Quase todo mundo já votou, sei que já votou, e a orientação é voto 1, é pela aprovação, o governo é transparente, não existe essa preocupação. Então, pelo governo, voto 1 pela aprovação.
Consulto, senhores deputados, se todos exerceram seu direito de voto. Precisamos de mais um voto para que tenhamos quórum. Deputada Ana Campagnolo. Deputada Marlene, Vossa Excelência deseja fazer o voto? Encerrada a votação, colho o resultado no painel. 23 votos, 22 votos sim, uma abstenção. Está aprovado o pedido de informações. Pedido de informação 428, autoria do deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário da Segurança Pública informações acerca das notícias de irregularidades na realização das provas do concurso para admissão no curso de formação de soldados da PM, edital 42 de 2019, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 429, autoria do deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário da Saúde informações se há alguma unidade hospitalar no Estado que atenda pelo SUS e que possua o equipamento de ressonância magnética de campo aberto, tornando assim possível a realização dos exames em pessoas acima de 120 quilos. Em discussão, com a palavra o autor do pedido. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, deputadas, deputados, quem nos assiste nos canais respectivos, quem se faz presente nas galerias. Pedido de informação referente a exames realizados com ressonância magnética para pessoas acima de 120 quilos, pessoas obesas, que hoje, infelizmente, pela máquina tradicional, são impossibilitadas de fazer o referido exame. Assim, solicito à Secretaria de Estado da Saúde algumas informações. Primeiro, há alguma unidade hospitalar do Estado que atenda pelo referido exame pelo Sistema Único de Saúde e que possua o equipamento de ressonância magnética de campo aberto, tornando assim possível a realização dos exames para pessoas acima de 120 quilos. 2. A Secretaria de Estado está adotando algum procedimento a fim de viabilizar a realização dos exames de ressonância para esse público, uma vez que algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que são impossibilitadas de fazer o exame de ressonância magnética por estarem acima do peso. Então, existe um setor que é importante também ser incluído dentro desse sistema que preserva a saúde, que vai fazer os exames para que as pessoas possam realmente ser incluídas também nos exames de ressonância magnética. Assim, eu peço a vênia dos nobres deputados para que a gente possa aprovar o referido pedido de informação. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 429, autoria do deputado João Amin, manifestando aplausos à diretoria do Instituto Guga Kirten por ter sido premiada na 25ª edição do Prêmio Top of Mind. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 430, autoria do deputado João Amin, manifestando aplausos à diretoria da empresa Intelbras por ter sido premiada na 25ª edição do Prêmio Top of Mind. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 431, autoria do deputado João Amin, manifestando aplausos à diretoria da empresa Kerish por ter sido premiada na 25ª edição do Prêmio Top of Mind. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 432, autoria do deputado João Amin, manifestando aplausos à diretoria da empresa Tirol por ter sido premiada na 25ª edição do Prêmio Top of Mind. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 433, autoria da deputada Luciane Carminati, manifestando ao presidente da República, ao ministro da Educação e ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional, contrariedade aos cortes / bloqueios
de recursos para a área da educação, porque inviabilizam a continuidade do semestre acadêmico do UIFSC e requer que sejam urgentemente canceladas tais medidas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Moção 434, autoria do deputado Ivan Nats, manifestando aplausos ao presidente da Associação Artística Sentimento e Tradição pela realização da Semana Farroupilha de Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 435, autoria do deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o sócio fundador da empresa Guindastes Blumenau Limitada pelos 25 anos de atividade no município de Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 436, autoria do deputado José Milton Schaeffer, manifestando aplausos ao presidente da OSESC, Organização das Cooperativas do Estado, pela passagem dos 48 anos de fundação. Em discussão, com a palavra o autor. Apenas aqui para registrar até em nome da Assembleia, né, os nossos cumprimentos à OSESC pela passagem dos seus 48 anos. É importante que a sociedade catarinense saiba da pujança do nosso sistema cooperativista catarinense, que é um exemplo para o Brasil em termos de associativismo e de participação da sociedade. Ao longo desses 48 anos, as nossas cooperativas de produção, de crédito, de energia e de diversas outras finalidades, ao total de 14 ramos, são quase 260 cooperativas associadas ao SESC, que geram cerca de 60 mil empregos diretos e movimentam por ano cerca de 35 bilhões de reais, gerando mais de 3 bilhões em impostos para o estado de Santa Catarina, e mais do que isso, envolve cerca de 2,4 milhões de catarinenses são associados a alguma cooperativa, ou seja, de cada quase 35% da população catarinense é sócia em alguma cooperativa aqui no nosso estado, o que nos transforma provavelmente no estado mais cooperativista do Brasil. Por isso, em nome do Luiz Suzin, eu quero cumprimentar a toda a diretoria da OSESC, mas acima de tudo a todas as cooperativas e a todos os cooperativistas catarinenses pelos 48 anos de fundação da OSESC, que regulamenta e rege e apoia todo o sistema cooperativista de Santa Catarina. É um orgulho para nós catarinenses termos cooperativas tão pujantes e tão produtivas no nosso estado. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 437, autoria do deputado Fernando Krelink, manifestando aplausos ao diretor da Escola Municipal Adolfo Bart de Joinville pela posição de destaque conquistada no último relatório do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, resultado que o colocou como a melhor dentre as escolas da região sul e dentre as 20 melhores unidades escolares do país. Em discussão, com a palavra o autor da moção, o deputado Fernando Krelink. Então, senhor presidente, senhores deputados, gostaria de parabenizar a Escola Municipal Adolfo Bart, lá de Joinville, uma escola que com a nota 9.2 no IDEB se tornou a escola com a melhor nota do IDEB no sul do país e uma das melhores do Brasil. Então, gostaria de parabenizar o diretor Fábio, toda a equipe, a auxiliar de direção, a Michele, toda a equipe de professores profissionais que fazem e estão fazendo a história daquela escola ser referência em todo o Brasil. Então, parabéns ao diretor Fábio e toda a equipe. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 438, autoria do deputado Márcio Machado, manifestando aplausos ao senhor Aldori Batista dos Anjos pelo currículo exemplar e dedicação histórica como engenheiro civil, sanitarista e ambientalista e pelas funções públicas de professor, perito judicial, secretário de Planejamento do município de Lages, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos e Arquitetos do Planalto Catarinense, exercidas durante seus 25 anos de vida profissional. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Moção 439, autoria deputada Ana Campanholo, cumprimentando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina pelo ato de bravura realizado pela soldado Stephanie Adaime Veit. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1078, autoria deputado Mauro de Nadal, solicitando ao diretor-presidente da Celesc informações sobre quais os municípios que iniciou as instalações da energia trifásica no perímetro rural. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1084, autoria deputado Bruno Souza, solicitando à vice-governadora informações acerca do estado atual da reforma nas instalações no centro administrativo que sediarão as atividades oficiais da vice-governadora, bem como o prazo de finalização das obras nessas instalações e a devolução ou venda da residência oficial após o fim deste período. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos. Presidente, esse requerimento vem no sentido de solicitar o cronograma de finalização nas obras lá nos centros administrativos que vão sediar as atividades da vice-governadora. Por que disso? A escusa, o motivo utilizado para que a casa lá em Itaguaçu continue existindo é justamente porque, teoricamente, estão em obras esse espaço que a vice-governadora irá utilizar lá no centro administrativo. Então, nada mais justo do que solicitarmos o cronograma de entrega dessas obras. Queremos saber quando vai ficar pronto, queremos saber qual é o previsto de desembolso e quando que então nós iremos poder vender aquela casa e acabar um pouco com esse resquício imperial, porque o Brasil deixou de ser império, mas manteve ainda na República alguns rituais, algumas manias que são de realeza. Não faz o menor sentido. República, res pública, o governo do povo. Deveria ser do povo. Pela lei, nós não temos mais imperadores ou figuras que representam em si e são a vontade das pessoas. Não é mais isso. São as leis. Então nós temos que abandonar esses resquícios que deveriam ter ficado lá atrás, lá no Império, e começar a se tornar de fato uma república, onde todos são iguais perante a lei e os privilégios não abraçam uns enquanto largam os outros. Todos devem ser iguais. Então vamos largar esse ritual de casa própria, casa de governador, casa de vice-governadora, até o nome é palácio. Até o nome ainda é um ritual de império, palácio, nós chamamos assim, enquanto outras repúblicas têm, por exemplo, a maior república do mundo tem uma casa branca, e nós temos ainda esses resquícios imperiais. Nada mais justo do que nós termos então esse cronograma para sabermos quando então essa casa poderá ser vendida e também quando a casa da agronômica poderá ser também privatizada, vendida, enfim. Vamos tornar uma república de fato, cada vez mais, um Estado republicano, cada vez mais. Nós temos que ter executivos na ponta, dirigindo o nosso executivo. É por isso que o nome é executivo, justamente, né? Temos que ter pessoas lá para administrar e não para seguirem ainda rituais imperiais. Por isso, do requerimento. Gostaria que fosse no painel, não precisa, por favor, não precisa, pode ser aberto mesmo, pode ser. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1094, autoria do deputado Bruno Souza, solicitando ao comandante da Polícia Militar do Estado informações acerca do critério usado para a escolha do equipamento proposto conforme o anexo B, termo de referência para aquisição de aeronave helicóptero. Em discussão, com a palavra o autor. Presidente, apenas para explicar, eu acredito que o melhor remédio para qualquer dúvida é a transparência. Houve um caso divulgado e que circulou bastante sobre um ágio que teria sido pago em uma aeronave, um helicóptero, de cerca de 400% no valor da compra. Como a polícia se justifica de um lado, o jornal acusa de outro, nada melhor do que essa casa cumprir o seu papel e pedir esclarecimentos para que não fique nenhuma dúvida e nenhum pensamento e que ninguém tenha dúvidas sobre o que de fato aconteceu. Então, eu estou pedindo educadamente
que a Polícia Militar possa nos encaminhar esclarecimento para que a gente possa encerrar esse assunto e mover e seguir em frente. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1096, autoria do deputado Márcio Machado, solicitando aos presidentes das empresas TIM, Oi, Claro e Vivo a viabilidade de instalação da rede de telefonia móvel no bairro Salto dos Marianos, no município de São José do Cerrito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1072 a 1077 e 1080 a 1083, autoria do deputado Maurício Skudilark. Requerimento 1079, autoria do deputado Fernando Krelink. Requerimento 1085, autoria do deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 1086, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimentos 1087 a 1093, autoria do deputado Fernando Krelink. Requerimento 1095, autoria do deputado Márcio Machado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1207 a 1208, autor deputado Gerry Comper. Indicação 1209, autoria deputado Ivan Nats. Indicação 1210, autoria deputado Ana Campanholo. Indicação 1211, autoria deputado Vonei Weber. Indicações 1212 a 1214 e 1216 a 1218, autoria do deputado Rodrigo Minotto. Indicação 1215, autoria do deputado Altair Silva. Indicações 1219 e 1220, autoria do deputado Milton Robos. Indicação 1221, autoria do deputado Neudi Sareta. Indicação 1222, autoria do deputado Mauro de Nadal. Indicação 1223, autoria do deputado Nazareno Martins. Indicação 1224, autoria da deputada Marlene Fengler. Indicação 1225, autoria do deputado Márcio Machado. Com a palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, embora já deferido, apenas para fazer um reforço à indicação 1221, a respeito da SIDASC, nós estamos preocupados com essa questão da estrutura da SIDASC, que ela é tão importante. Tem escritórios que há tempos já estão nos municípios e ameaçados agora de fechamento. Nesse caso específico, o escritório de Joaçaba, e que não há justificativa para fechamento, ou até mesmo fala-se aí em anexação ao escritório de Campos Novos. O escritório de Campos Novos deve manter lá, e o de Joaçaba também, por isso nós estamos fazendo essa manifestação, inclusive seguindo, e há um grande apelo, inclusive, da comunidade do Meio-Oeste para esta questão que nós apresentamos, senhor presidente. Obrigado. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, deputado inscrito, deputado Maurício Skudilark. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Eu vi o deputado Bruno falando da aquisição de helicóptero, e ontem o Diarinho, jornal mais lido do sul do mundo, segundo eles próprios, né, nosso Diarinho de Itajaí, publicou na capa uma notícia que impactou a comunidade regional, deputado Ismael. Balneário Camboriú, compra de helicóptero por 8,3 milhões, teve orçamento único feito pela PM. Está lá a capa do jornal, compra de helicóptero por 8,3 milhões. Com um detalhe, essa empresa que vendeu esse helicóptero por 8,3 para o município, não foi para o município, foi um ajuste de conduta, eu já vou explicar com o Ministério Público, comprou esse helicóptero por 1.600.000. Comprou por 1.600.000 e vendeu o helicóptero num ajuste de condutas por R$8.300.000. Pode tirar o que aconteceu? As empresas que teriam débitos de multas ambientais do município de Balneário Camboriú foram chamados
ao Ministério Público, houve um acordo, e desse acordo as empresas se comprometeram em aplicar na segurança pública 14 milhões de reais. Eu até cobrei do delegado regional na época, porque o delegado regional foi muito modesto, pediu lá, acho que ficou com a Polícia Civil em torno de 1 milhão de reais. Quando ele chegou na reunião, disseram que era um ajuste com as empresas e as empresas iriam aplicar um valor, segundo ele nem sabia no momento, e o que ele precisava. E ele pediu a compra de alguns equipamentos, a reforma da delegacia da mulher, achando que era um valor modesto. Eis que a polícia militar lá, na época o comandante Evaldo Hoffmann, segundo o Diarinho, disse, não, nós queremos um helicóptero que custa 8 milhões de reais. E aí, eu acho que mais 2 milhões foi para a compra de um barco lá para a Polícia Ambiental, se eu não me engano, e mais algumas despesas ali. Eis que o Diarinho vai atrás desse fato, estranhando o valor do helicóptero, e descobriu que esse mesmo helicóptero foi comprado em 2001, decolou ao Brasil em 2011, a empresa recebeu aqui por 1,5 milhões, 1,5 milhão, e agora foi vendido para Balneário Camboriú por 8,3 milhões de reais. Isso é muito grave, isso é dinheiro público. Acredito que o próprio Ministério Público já vai adotar as medidas cabíveis, mas tem que sair inquérito, tem que sair apuração. Com um detalhe, parecia que o dinheiro não era de ninguém. O helicóptero foi comprado só com uma proposta, está aqui uma proposta de um helicóptero, 8 milhões e 300 mil, não teve licitação, não teve avaliação, não foi visto se o helicóptero valia ou não valia esse valor, e as empresas alegam que fizeram parte do acordo, tinham aquele débito ambiental e repassaram os 14 milhões para aquisição. Então, é um fato gravíssimo. Hoje só se fala isso lá no município de Balneário Camboriú, essa preocupação. O Diarinho ele tem um vocabulário todo próprio, o deputado Mocelin, que é lá de Itajaí, sabe? Eu conheci o Diarinho ainda quando era o Dalmo Vieira que escrevia. Daí às vezes vinha o repórter novo, ele escrevia como se escreve, como diz, e o Dalmo traduzia para o diarês lá do Diarinho. Então, o Diarinho foi atrás dessa documentação, tentou conseguir, segundo eles, mais documentos, não conseguiu. Helicóptero em chamas, segundo o Diarinho, a revelação feita pelo jornal mais lido do sul do mundo, narra a história da empresa que vendeu várias aeronaves ao governo de Santa Catarina. A mesma empresa mantém há anos contratos de manutenção e locação, também com o governo catarinense, que ultrapassam o valor de 73 milhões de reais. Até faz uma brincadeira aqui, que esse fogo nem o comandante Moisés consegue apagar. Realmente é uma denúncia muito grave, um fato muito grave. Daí fala aqui que segundo o Ministério Público de Balneário Camboriú, foi ele quem indicou o helicóptero e a empresa da qual deveria ser adquirida a aeronave. O comandante Evaldo Hoffmann, na época, não houve qualquer outro orçamento anexado ao processo de compra e nem licitação.
dizem os linguarudos da capital Manezinha que o comandante estaria chamuscado, fala agora uma série de coisas. Também estão incrédulos os construtores da Dubai que tiveram que pagar essa conta do helicóptero. Tem construtor que, ao saber do lucro da empresa que vendeu, quer até trocar de ramo e começar a vender helicóptero. Ele diz, o helicóptero custou para o município, para o Estado, com essa verba pública, 420% a mais do que o valor que ele foi adquirido. Segundo eles, não conseguiram mais informações a respeito do fato. Mas o fato foi noticiado na capa do Diarinho e isso tem que ser apurado. Eu recebi muitas cobranças explicando que, não em tese, ele não envolve o governo do Estado, em tese não envolve de forma nenhuma o governo do Estado. É uma aquisição que foi feita com recursos dos empresários que tinham débitos ambientais, que num acordo, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, se comprometeram a pegar aquele débito, que me parece seria em torno de 70 milhões, transformar em 14 milhões para ajudar a segurança pública de Balneário Camboriú. E aí as entidades foram chamadas para explicar o que queriam adquirir. E a Polícia Civil ficou lá com em torno de 1 milhão, a Polícia Ambiental parece que ficou com 2 milhões da compra de uma lancha, e a Polícia Militar, não sei se foi só esse o bem que foi adquirido, mas esse helicóptero, mesmo helicóptero que a empresa tinha comprado por R$1.500.000, esse helicóptero foi vendido nesse ajuste de conduta, intermediado pelo Ministério Público, que aí eu vejo, talvez foi alguma informação que tinha que ser aquele equipamento, porque tinha alguma coisa, mas segundo consta, era um helicóptero que foi vendido da forma que foi comprado, sem equipamentos acessórios. É o mesmo helicóptero que foi comprado por R$1,5 milhão, foi vendido, foi adquirido pela Sociedade Balneário Camboriú por R$8.300.000. Realmente um fato grave. Acredito que o Ministério Público vai adotar todas as providências necessárias, ou se fazer inquérito, se fazer apuração desse fato, porque realmente é um fato inaceitável. Obrigado, senhor presidente. Registro com muita alegria a presença no parlamento do prefeito do município de União do Oeste, prefeito Celso, do vice-prefeito Fábio, e também eu acompanho o Dalcir. Sejam bem-vindos a esta casa. Pelo tempo de até 10 minutos, ainda em explicações pessoais, com a palavra, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, as pessoas que nos ouvem, eu venho aqui hoje para prestar uma homenagem. Eu até gostaria que o pessoal do apoio ali fizesse a apresentação de algumas fotos de um grande catarinense, de um grande professor. Venho falar aqui do professor, do maestro, da pessoa, do cidadão Ricardo Feldens. Nós temos algumas pessoas na sociedade, em nossa vida, que são de difícil reposição, são peças ímpares. São pessoas que agregam muito, são pessoas que trazem a uma determinada sociedade, ou elas se destacam e têm o poder, não diria sobrenatural, mas têm um poder todo especial de cativar a atenção das pessoas e transformar isso em fatos acontecendo. Então, a nossa tristeza pela perda desse cidadão que nos deixa com 76 anos e que cumpriu
com brilhantismo, com honra, e eu tenho a dizer para vocês assim que toda a sociedade de Jaraguá está de luto, a cultura do Estado está de luto, e tenho certeza de que os inúmeros músicos que esse cidadão ajudou a formar, realmente olham para trás e veem todo o carinho com que essa pessoa, Ricardo Feldens, deixou para todos nós. Então, vai aqui da Assembleia Legislativa, e fiz essa moção de pesar, já registrei o nosso carinho, a família enlutada do nosso grande maestro Ricardo Feldens, e a perda irreparável para a Orquestra de Câmara da SCAR, da Sociedade de Cultura Artística. Aliás, Jaraguá do Sul, alguns não conhecem, muitas pessoas não conhecem, mas é bom relembrar, nós temos um teatro lá, talvez seja o teatro mais utilizado em Santa Catarina, e o teatro com mais recursos especiais para se fazer, por exemplo, uma apresentação de ópera, né, que, vamos dizer assim, dentro da escala musical é a que mais exige todos os aparatos, o coro, a soprano, a orquestra, enfim, todas as condições técnicas necessárias para um bom desempenho. Então, Ricardo Feldens foi um dos que mais lutou por isso, pelo aperfeiçoamento, pela escolha de tantos instrumentos, e vai aqui, então, a nossa homenagem para esse grande cidadão. Eu queria aproveitar também essa oportunidade, já que tanto o deputado Ricardo Alba está aqui presente, o deputado Ismael também está aqui presente. Ontem nós tivemos uma sessão solene dos 200 anos do nascimento do fundador de Blumenau, Hermann Bruno Otto Blumenau. Como eu nasci em Blumenau, tenho um carinho muito grande, dizer, Ismael, que até hoje eu tenho 3 coisas na sala de jantar em casa. Eu tenho uma máquina antiga, Facite, para me lembrar do meu pai, que era um engenheiro. Eu tenho a bandeira de Blumenau e tenho uma pequena lembrança da Pai de Blumenau, que leva o nome da minha mãe. Isso me faz ter uma relação histórica e de coração muito grande. E ontem, um dos homenageados foi do Instituto Histórico de Blumenau, e que nos solicitou alguns dias atrás para que a gente pudesse, e aqui eu lanço o desafio para o Alba também, e para o nosso amigo Ismael, para que a gente possa, talvez com o Nats, que não está aqui, fazer uma homenagem para o grande naturalista brasileiro, o ícone, né, dos naturalistas brasileiros, o correspondente com Charles Darwin da teoria da evolução, que a gente pudesse fazer um local de homenagem em alguma praça pública aqui na capital. O naturalista Fritz Miller, ele arrebatou inúmeros títulos na vida dele, mas a maior foi ter descoberto, por exemplo, 248 espécies. No final da vida dele, ele ficou titubeando entre voltar para a Europa ou ficar aqui no Brasil. Ele tinha 9 filhos, perdeu um, que seria o único filho, que acabou falecendo logo, mas ele disse, eu não troco o mato daqui pela Europa. Então, o carinho que ele tinha, pela devoção, pelo estudo, né? E acho que nós, Ismael, Alba, a gente pode conversar e tentar botar isso a acontecer, fazer com que esse grande cidadão, que não era blumenauense, mas tornou blumenauense, tornou o cidadão catarinense, possa ser lembrado pela sociedade científica daqui e de todo o país. Por favor, deputado. Obrigado, deputado Vicente. Me congratular com a sua interferência em relação ao Fritz Miller. De fato, mereceria também uma sessão solene em Blumenau.
a esse que foi amigo de Darwin, teve lá suas diferenças com o Dr. Blumenau, tá? Até por questões religiosas. Ele veio para Floripa. E é interessante que o Dr. Blumenau não era filho de um pastor, mas foi criado por um pastor, enquanto o Fritz Miller era filho de um pastor e se tornou ateu, por questões científicas, enfim, e, inclusive, quando iria receber o seu título de médico, como Vossa Excelência, ele não foi, porque se negou a fazer o juramento numa perspectiva cristã, queria fazer um juramento judaico, e então não foi aceito pela universidade. E, desiludido com tudo isso, veio para o Brasil. Mas eu falo também do Fritz Miller, não só como grande cientista, famoso pela sua amizade, suas cartas trocadas com Darwin, mas também no aspecto literário. Quando fiz a minha tese de doutorado em literatura, tive a oportunidade de mergulhar na literatura de Fritz Miller, desconhecida por boa parte de nós catarinenses e brasileiros, e ele escreveu um livro de fábulas, para ensinar às suas crianças, suas meninas, o português. Então, muito interessante as suas fábulas. É claro que não tem uma proposta moralista, e sim científica, mas de uma forma muito criativa, ele conseguiu alfabetizar as suas crianças no português através de um processo literário. Por tudo isso, a nossa lembrança e o nosso sincero respeito ao legado do Dr. Fritz Miller para Blumenau, para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. Muito bem. Queria agradecer pela sua interferência, deputado Ismael, e mais uma vez parabenizá-lo ontem pela grande sessão, na qual o deputado Alba também estava presente. Para mim foi bom rever tantas pessoas, tantas figuras importantes da história de Blumenau, e fica aqui então esse desafio para nós. Lanço esse desafio para a gente, junto à cultura do Estado, deputado Alba, para a gente poder conseguir certamente um espaço de destaque para esse grande naturalista e grande cidadão do mundo, Fritz Miller. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Bruno Souza. Eu admito que eu não simpatizo muito com o nosso ministro da Educação. Eu gosto muito mais de pessoas que se preocupem em fazer gestão do que se preocupem em fazer mitadas. Mas não é nem pelas patetices, pelas danças que ele faz, não é nem por isso não. Especialmente eu não gosto porque ele consegue parecer errado, mesmo estando certo, e dá razão para verdadeiros canalhas do negacionismo. Canalhas que negam que o nosso país está num grande e imenso abismo fiscal, numa grande crise. Eles conseguem, assim, dar voz para esses semeadores irresponsáveis do caos. É isso que eles são, porque ao propor o Futurice, um projeto, na verdade não é nenhum projeto, ainda é um anteprojeto, muito positivo, conseguiu, infelizmente, dar voz a esses mal intencionados que querem apenas manter a sua fatia do Estado brasileiro às custas dos mais pobres e os mais humildes. Esses negacionistas que hoje simplesmente fecham os olhos, eles esquecem que o Brasil não vai dar errado. O Brasil, senhores, já deu errado. Nós temos agora que reconstruir os cacos. Mas eles negam isso. Se nós chegamos aonde nós chegamos, foi trabalho de profissional. Foi trabalho de profissional. Tiveram que fazer muita coisa errada para o Brasil chegar nesse ponto. E esses que negam que nós temos problemas fiscais, que só apresentam e semeiam tempestade e não apresentam uma só proposta de solução, estes são os maiores responsáveis. Estes são os pais do caos. Estes nunca se preocuparam com soluções, sempre viveram apenas dos problemas. Esses que eu vejo hoje nas universidades federais estimulando greve, paralisação,
que eu vejo hoje levantando falsas teses sobre cortes na educação, 30%. Quem não ouviu essa baboseira de corte de 30%? Enquanto os cortes são apenas na parte discricionária, apenas no gasto não obrigatório, que representa hoje, em média, 15% do gasto das universidades federais, ou seja, é 30% sobre 15%. Na Universidade Federal, por exemplo, o corte é de 3,4%. Mas por que esses semeadores do caos, por que esses que fazem isso, pregam a discórdia e não apresentam uma solução, por que o fazem? Porque eles sabem que não podem apontar de frente o grande problema das nossas universidades públicas, a rigidez do nosso orçamento público. 85% do gasto das universidades é previdência e folha. E aí, um pequeno corte, contingenciamento, na verdade, é o suficiente para ameaçarem, paralisarem tudo. Ora, como que um pequeno corte ou contingenciamento em um orçamento de 1,6 bilhões de reais paralisa uma universidade? Porque ela nunca fez gestão de prioridade. Nunca se preocuparam em conter o crescimento da folha ou da previdência. Nunca pensaram sobre isso. A única explícita tese destes é aumentar a receita. Se o Brasil entra em uma crise fiscal, o que se tem que fazer é manter o recurso indo para eles. A única proposta é essa. Eles não podem conviver com a crise que o Brasil e compartilhar com a crise que os brasileiros compartilham. Não querem viver na mesma realidade que nós. A tese deles é única: não ao contingenciamento. Não queremos eleger prioridades orçamentárias. Ou seja, ao dizer isso, o que dizem? Que continue a aumentar impostos para os mais pobres, porque são esses que bancam o Estado brasileiro. Então, quando esses irresponsáveis do negacionismo falam que não aceitam contingenciamento e não apresentam nenhuma proposta ao invés, eles não apresentam proposta nenhuma, alternativa alguma. A única proposta que eles deixam é aumento de imposto. Isso é o que eles querem. Eles não querem contingenciamento, não falam de onde é para tirar, para enviar para eles. Não dizem claramente, não, tirem da saúde e passem para cá. Nada. A única tese deles é matemática. É não tirar de nenhum lugar do Estado brasileiro e continuar aumentando para eles. Não apresentam solução alguma. E aí, quando vem uma boa proposta, como o Futurice, aí eles fazem o caos, porque não querem mexer nos seus benefícios. E com isso, o que fazem? Estimulam e incentivam uma multidão de pessoas bem intencionadas, mas, infelizmente, com pouca informação sobre o caso, que estão, infelizmente, sendo manipulados por esses que não querem tocar e mexer no seu, não querem ter que fazer gestão de prioridade, gestão de custos, discutir o quanto custa uma universidade pública e no que estão gastando as nossas universidades públicas. Isso eles não querem. E aí estimulam o caos, levantam uma massa de bem-intencionados e, em nome da educação, eles fazem e começam a fazer o que vão fazer agora no Brasil inteiro. A nossa Universidade Federal já entrou em estado de greve. O DCE da Universidade Federal, ele está propondo suspender o vestibular. Exatamente, o DCE está ameaçando suspender o vestibular. Essa é a tese deles. Em defesa do quê? Da universidade pública e gratuita. Eles falam isso abertamente, universidade gratuita. Eles tentam vender a falsa tese, a infantil tese, de que existe universidade gratuita. Eu não sei, por acaso os professores recebem com carinho ao final do mês? Por acaso as empresas de manutenção recebem com abraços? Então não é com carinho, é com dinheiro. Então não existe universidade pública gratuita. Então parem de enganar as pessoas, parem de sustentar essas teses infantis, negacionistas, e vamos discutir orçamento público para a educação de forma séria. E não com essa forma populesca, essa forma baixa de se falar sobre orçamento público. Essa forma que só
leva o Brasil a se quebrar ainda mais, porque esses não querem reconstruir o Brasil, esses estão buscando um alçapão no fundo do túnel, no fundo do poço, para ir mais além. Eles não se preocupam se o Brasil quebrar ou se o Brasil não deu certo, eles se preocupam é que eles têm que estar bem. Então não vamos nunca discutir prioridades, vamos fingir que não há problema orçamentário, vamos fingir que não é com a gente, vamos fingir que o governo tem dinheiro de sobra, que não houve uma projeção de crescimento ano passado do PIB de 2,5% e o Brasil está crescendo um pouco menos de 0,5%. Vamos fingir que não há problema algum. E com isso, vamos incentivar as massas bem intencionadas a defender as coisas erradas e levantar teses como universidade pública e gratuita. Isso não existe, apenas para os semeadores do caos isso existe. E infelizmente, esses, que eu não tenho outra palavra além de canalhas, eles não trazem solução alguma. Eles apenas não propõem solução alguma, não propõem nem proporão, eles só não querem é que mexa no deles. Eles só não querem é discutir prioridades orçamentárias, porque se esconderam. Quando a solução aparece, eles se escondem. Eu não vi um destes que hoje estão lá semeando o caos na Universidade Federal, se levantando em apoio à reforma da Previdência. Nenhum. O Brasil aumenta o seu déficit em uma CPMF por ano, 50 bilhões de reais por ano, no déficit da Previdência, e eles taparam os olhos, fingiram que não existia problema nenhum. É assim que eles querem resolver o problema, negando o problema. Aí, quando a falta de dinheiro começa a atingir o seu, olha, não ao corte na educação. Não é verdade isso. O que isso significa é não a discussão de prioridade orçamentária, não a discussão de uma universidade federal que gasta 85% com os seus servidores. Não é isso, porque só assim, para ser contra um programa que, por exemplo, estabelece requisitos para transparência e autoria externa, que cria um ranking de instituições com prêmios para aquelas que forem mais responsáveis, que prega gestão imobiliária para fazer com que o espaço da universidade seja mais rentável, que prega, por exemplo, permite o naming, que é você vender o nome de alguma ala para uma empresa, porque vocês sabem, essa esquerda que está lá, eles só acham empresa privada bom na hora de pagar imposto, porque na hora de botar o nome a uma ala, coisa que acontece em universidades mundo afora, aí não pode, e pregam de que a universidade será privatizada. Presidente, eu lhe peço só mais um minutinho para fechar. E aí pregam que as universidades, a segunda mentira, a primeira é que existe ensino grátis, a segunda mentira que pregam é mais 30 segundos. Que as universidades serão privatizadas, né? Uma outra grande mentira, sendo que o máximo que prevê é uma organização social para fazer a gestão da parte administrativa. Uma ferramenta super moderna e que já é usada em saúde, educação fundamental, primária, mas não. Na universidade não querem, porque aí talvez mostre eficiência, e mostrar eficiência para os ineficientes é sempre um risco. Aí por isso se negam e mentem. Canalhas. Explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Cobalcini. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, querido deputado Ismael, queria fazer uma referência hoje ao blumenauense Dr. Vicente, blumenauense há 63 anos, nascido hoje, pena que ele não se encontra aqui do plenário, estava quase que pedi para que ele ficasse aqui, deputado Sargento Lima, que é uma figura querida por todos nós, médico de Jaraguá do Sul, construiu a sua carreira em Jaraguá, mas sempre que pode, fala também de Blumenau. Então fica aí o nosso abraço, os votos de muita felicidade para o nosso amigo deputado Vicente Carro Preso. E, ouvindo o deputado Bruno, que traz aqui uma manifestação em relação ao ministro da Educação, só pontualmente, dentre os equívocos que eu entendo ele tenha cometido,
Deputado Mauro, em Chapecó foi feita uma eleição para o reitor da Universidade Federal, sem entrar no mérito, mas já que há eleição, já que é permitido a eleição, você nomeia quem fez mais votos, pois foi escolhido o terceiro, e longe, o terceiro colocado. Então, me parece que há uma provocação deliberada, e aí, claro que isso vai ser notícia, talvez até para fora do Brasil. São pautas que a gente deveria se livrar delas. Vamos ajudar a fabricar boas notícias, talvez até elas não rendam muito. Por exemplo, aqui em Santa Catarina tem boas notícias? Tem. O Estado resolveu talvez um problema crônico, que é o repasse de recursos aos hospitais filantrópicos. Se conseguiu fazer com que isso fosse justo para todos, eu não sei, mas enfim, deu um passo importante. Antes não havia critério nenhum, e agora dá para dizer que é uma política de Estado em relação aos hospitais filantrópicos, dá para falar. Talvez tenha que incluir mais alguns, deputado Maurício, talvez tenha. Mas afinal foi um passo gigantesco se a gente olhar para um passado bem recente. Alguns recebiam 1 milhão, outros recebiam 100 mil, outros recebiam 50 e muitos outros nada. Então, eu acho que a gente precisa se ocupar também com essas coisas boas, como por exemplo o programa Recuperar, que vai fazer com que as rodovias, nossas rodovias, tenham, através das associações de municípios, poderia ser pelo DINFRA, não poderia, está extinto. Poderia ser, poderia, mas foi a forma que se encontrou para fazer a manutenção. Se não der certo, troca-se. Mas enfim, foi um passo. E nós elogiamos aqui muito a conduta do secretário Paulo Eli, até pela sua forma de comunicação, é transparente, mas ao mesmo tempo falta um pouco de habilidade. Mas afinal de contas nós elogiamos aqui. Então não que fique nenhuma sugestão, mas é preciso que a gente saia dessa pauta. Nós não estamos falando aqui do imposto sobre o arroz, sobre a erva mate, nós estamos falando da política de Estado, de incentivos, de benefícios, a política fiscal do Estado. Então vamos encerrar, colocar um ponto nisso. Dá a impressão aqui até que nós estamos votando o aumento de impostos. Nós não votamos aumento de impostos aqui. O Estado talvez retire algum benefício, isso significa elevar imposto, e passa a impressão que nós estamos avalizando aumento de impostos. Nós não sabemos, somos surpreendidos pela imprensa dessas informações. Então é preciso, quem sabe, que o secretário venha aqui e assuma um compromisso com a Assembleia, porque nós votamos aquilo que é bom para o Estado, nós não faltamos com o governo em relação àquilo que é crucial para Santa Catarina. Agora, é muito difícil para nós assumirmos um ônus de dizer que nós estamos aumentando impostos. Como vem lá de cima para baixo de novo a tentativa de ressuscitar mais uma vez o CPMF. Nós não podemos concordar com isso. O Estado brasileiro, e aí, obviamente, o Estado catarinense, ninguém aqui está buscando dizer que este governador que tomou posse há 8 meses tem culpa em relação a isso. Isso é uma questão do sistema, mas há, sim, que diminuir, enxugar o tamanho do Estado.
Pois se são 7 milhões de catarinenses que pagam os seus impostos, não é justo que o Estado dê resultado apenas para a folha de pagamento ou para os aposentados. E o restante da sociedade? Quase 7 milhões que esperam de volta alguma coisa dos seus impostos. Me parece que alguma coisa, se não muita coisa, está errada. Se no orçamento federal, a repercussão que eu vi da vinda aqui do presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que apenas 6%, deputado Ismael, sobra para investimentos, e aí promessas que se arrastam, como, por exemplo, a duplicação da 470 para a gente ficar chovendo no molhado, ou da 280, ou da 282, nós que andamos todas as semanas pela 282, pelo amor de Deus, vir de Alfredo Wagner até Florianópolis, é um perigo iminente, você não tem pontos de ultrapassagem, mas se nós tivéssemos recursos na União, de usar um pouco de criatividade, para fazer sobrar para a sociedade, investir em infraestrutura para o país crescer, para o nosso Estado crescer, um dos fatores desse crescimento tímido do nosso PIB é a falta de infraestrutura. Os estudos apontam para isso, mas como investir se tudo é consumido, se é o fim do Estado brasileiro, do Estado catarinense, é para a folha e para o pagamento do custeio da própria máquina. Então há que se encontrar alternativas para nós sairmos disso. E fazer, deputado Mauro, como vice-presidente da Assembleia, um apelo ao secretário da Fazenda, que representa, eu sei, nós todos confiamos no secretário da Fazenda, não tenho nenhuma dúvida que ele é muito bem intencionado e que é do bem, mas claro, o secretário da Fazenda quer arrecadar mais, mas que não seja ao custo, que não saia do bolso do contribuinte, mais uma vez, que já tem um ônus pesado, uma carga tributária já muito elevada. Então nós gostaríamos de saber o que está acontecendo, quem sabe a Comissão de Finanças, deputado Sargento Lima, quem sabe ampliada, para que a gente saiba exatamente o que é esse tal do rescaldo, mas não veio o rescaldo para cá ainda, mas no entanto nós já estamos pagando a conta daquilo que não veio para cá ainda. Isso é uma coisa urgente, tem que colocar um ponto final nisso, para que ficar agonizando, ficar produzindo todos os dias uma pauta negativa na imprensa, como se nós estivéssemos assinando embaixo, como se nós soubéssemos, como se nós tivéssemos culpa disso. Quero deixar aqui da tribuna a sugestão para que isso se encerre o quanto antes, e que a gente pare de dar explicações daquilo que a gente não sabe. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência convoca outra sessão para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.